No vídeo de hoje, vocês irão analisar comigo uma pequena conversa que eu tive em formato de comentário em um post que eu fiz a respeito da pronúncia do nome de Deus. Então, se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Olá, sejam novamente todos muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, considere a possibilidade de se inscrever. Dê o seu like aqui nessas informações para que o vídeo possa ser distribuído para mais pessoas. Também comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Conforme já tinha dito, hoje vamos ver uma pequena conversa que eu tive a respeito da pronúncia do nome de Deus. Muito bem, eu vou estar lendo aqui na íntegra. Depois vocês também podem acompanhar lá no link da descrição que eu vou deixar. Depois é só vocês descerem o comentário. Vai ser o último comentário onde essa conversa discorreu. O nickname dele, né, é Kalel Ben Jorel. Eu espero que ele esteja assistindo conosco mais este vídeo. Fiz especialmente para você. Então ele começa assim no comentário, né? Shalom. Estão indo contra as literaturas da Sociedade Torre de Vigia? Então ele já começa fazendo essa pergunta acusativa, na verdade, né? Então eu vou apresentar um dos slides na qual essa conversa ocorreu. Aí eu respondi, né? Onde isso, meu amigo? Aí ele me respondeu. As literaturas de sua organização ensinam que a pronúncia original... vamos prestar atenção nos detalhes, né? A pronúncia original está perdida e não é importante. Que Jeová veio séculos depois da Bíblia e é o uso convencional que os faz usar. Diz ou não diz? Realmente está certo. A pronúncia, veja só, a pronúncia original, de fato, não temos como saber 100% como era a pronúncia do nome divino. E, obviamente, Jeová não precisa ser muito gênio para isso. É em português, a língua hebraica é milhares de anos mais antigos, logicamente que Jeová não é, então, a pronúncia original. Acho que todo mundo concorda com isso, né? E as próprias Testemunhas de Jeová deixam isso muito claro na sua literatura. Eu respondi assim para ele. Usamos a pronúncia Jeová por ser o mais comum em português. Nunca falamos que o nome, ele falou a respeito da pronúncia. Agora veja só, eu falei a respeito do nome de Deus está perdido. Mas sim existe uma variação linguística, transliteração, para cada idioma. Em hebraico a pronúncia, uma das mais talvez próximas, seria Yehová. Até Noemi Gordon ele fala muito a respeito disso, né? Nunca irá encontrar nas nossas publicações algo dizendo que o uso do nome e não a pronúncia não é importante. A falta de interesse, indiferença, desrespeito, ocultismo do nome divino nas traduções da Bíblia, na sua grande maioria, irá encontrar nas igrejas da cristandade. Eu até peço aqui, às vezes, um pouco de desculpas, devido à forma que talvez eu use de palavras, mas eu tento ser direto ao ponto, e às vezes muitas vezes um pouco mais rígido, mas de maneira educada. É que muitas vezes a pessoa, né, essa geração que hoje vive de leite com pera, né, a geração que toma leite com pera, às vezes eles são muito melindrosos. E eu não fui criado assim. Eu fui criado num sistema que eu já falo direto, mostrando sinceridade e talvez um pouco rígido nas palavras, mas de maneira educada, mas simplesmente eu não fico enrolando no assunto, né? Ele continuou assim. Depois. Está distorcendo propositalmente? Olha na revista chamada Nome Divino. Tem uma observação na página 7, num quadro. Vocês defendem uma posição que vai de encontro. Eu não entendi qual posição que nós aqui defendemos que vai de encontro. Mas vamos ver, então, o que a nossa publicação fala a respeito disso? Acompanhe comigo na tela. Então, conforme vocês estão vendo, vocês estão lendo um trecho da brochura O Nome Divino que Durará para Sempre. Irei deixar o link na descrição dessa publicação também, para que vocês possam
analisá-la, uma publicação maravilhosa que é específica a respeito do estudo do nome de Deus. Diz assim para nós, justamente nesse quadro na página 7. Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida, nem é realmente importante. Agora veja só, a pronúncia, e não o nome de Deus em si. Se fosse o próprio Deus, se teria certificado que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional no nosso próprio idioma. É por isso que usamos de maneira mais comum a expressão Jeová. Podemos usar também a expressão Javé ou Iavé, mas usamos Jeová, inclusive diversas traduções, principalmente traduções protestantes, usam a expressão, a pronúncia Jeová. E temos aqui diversas formas, né, conforme vocês estão vendo, como o nome Jeová em português, ele é escrito em diversos idiomas. E temos aí também o tetragrama, né, como ele era escrito em hebraico. Então veja só, temos uma variação, uma transliteração para cada idioma, uma particularidade. Então temos uma pronúncia específica em cada idioma. E isso é mais do que natural em qualquer palavra que encontramos. E uma garantia que temos em que a pronúncia, ela talvez foi perdida, mas o nome em si, independente de qual seria a transliteração, ele nunca seria perdido, encontramos na própria Bíblia Sagrada. Aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 15, diz assim para nós: Então Deus disse mais uma vez a Moisés: Isto é o que você deve dizer aos israelitas: Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Para sempre. E é assim que serei lembrado de geração em geração. E poderíamos citar muitos outros textos mostrando que o nome em si, independente da sua pronúncia, ele iria ser preservado para todo sempre. Por exemplo, em João 17, do 6 e depois do 26, Jesus disse que tornaria o nome do Pai dele conhecido. Em Atos 15, 14, fala que Jeová separaria um povo para o seu nome. Ali em Romanos 10, 13 e Atos 22, 21, fala que para que as pessoas sejam salvas, elas teriam que invocar o nome de Deus. Como invocarão um nome pelo qual, então, não se tem notícia desse nome, não se sabe qual o nome que é e a quem pertence. Então, de fato, as publicações deixam claro que a pronúncia em si não é tão importante, mas o uso convencional dentro do idioma específico, né, de cada região em que a pessoa vive, de fato isso ia ser preservado. Essa transliteração, né, mostrando então que a língua, sendo viva, ela tem a sua mudança de acordo com o tempo, mas a essência do nome de Deus seria preservada para todo sempre. E as pessoas conhecem então o Deus verdadeiro pelo seu nome, independente qual seja a pronúncia. Aí, continuando a conversa, depois que ele citou, né, a página, o quadro na página 7, né, conforme eu apresentei para vocês, eu respondi assim para ele: colega, com todo respeito, vou direto ao ponto. Você não é TJ, e de fato essa pessoa não é. O que te importa isso? E outra coisa, o meu trabalho de pesquisa é independente e pessoal. Não representa oficialmente o grupo aqui. E todos vocês sabem disso, né? O meu trabalho aqui é independente. Até então que eu não falo sobre as testemunhas de Jeová aqui. Defendo o que eu acredito, defendo a tradução, mas eu trago assuntos aqui de maneira geral, em linhas gerais. Inclusive o nome de Deus. E é interessante que mesmo que a pessoa ela não é TJ, ela se incomoda se você talvez use algum material que você não irá encontrar, às vezes, nas publicações. Mas se você não é TJ, o que te importa isso? É a mesma coisa, né? Sabemos que a Igreja Católica há o celibato, os padres não casam. Aí eu tenho um colega meu que ele é católico e ele fica questionando que padre não pode casar, padre não pode casar, e eu pego e fico questionando o cara.
que me importa isso? Eu não sou católico. Para mim, tanto faz se padre casa, se deixa de casar. Historicamente, eu posso trazer atenção a respeito desse assunto, a origem disso. Mas se incomodar a respeito disso, eu não sou católico. Por que eu vou me incomodar por um católico estar, então, questionando? Né? Só para ter um paralelo aqui. Depois ele continua assim. Então está aí a sua admissão de que estão ir de encontro contra as literaturas de sua organização. Me rotular não ajuda no argumento. É aquele negócio, é o famoso leite com pera, né? Eu não estou argumentando nada, só estou indo direto ao ponto. Aí depois eu fiz uma pequena pergunta para ele, já que ele está se questionando tanto a respeito da pronúncia do nome de Deus, né? Que nós apresentamos aqui, inclusive vou apresentar daqui em breve o slide do nosso irmão Enos Freitas. Eu falei assim, vamos lá, então qual que é a pronúncia do nome de Jesus? A pronúncia original. Eu fiz essa pergunta para ele, né? Aí ele diz assim que isso não está sendo dito na literatura da nossa organização. E fala que eu estou mudando de assunto, né? E coisa e tal. Me chamou até de apóstata. Como é que você vai chamar uma pessoa que nem da sua religião é de apóstata? Para você chamar outro de apóstata, a pessoa precisa pertencer ao seu grupo religioso, né? Mas tudo bem. Aí ele usou essa expressão. Mas será que as nossas publicações não falam a respeito da originalidade da pronúncia do nome de Jesus Cristo? Já que ele questiona o nome de Jeová, né? Por que ele e outras pessoas, porque esse vídeo aqui serve de uma maneira geral, né? Se vocês por acaso encontrarem pessoas com os mesmos argumentos que este rapaz. Será que as publicações falam a respeito do nome de Jesus? Vamos ver. Esse trecho que vocês irão acompanhar comigo também se encontra, então, na mesma publicação, o nome divino, tá ok? Diz assim para nós. Como, por exemplo, mais notável disso, considera o nome de Jesus. Você sabe como a família e os amigos de Jesus se dirigiam a ele na conversação diária, enquanto se criava em Nazaré? Fala aqui que, na verdade, nenhum humano sabe com certeza, embora tenha sido algo parecido com Yeshua, ou talvez Yeshua. São pronúncias que talvez as pessoas usam, né? Só que, contudo, quando foram, então, fazer as escrituras gregas cristãs, os escritores não se preocuparam em colocar o nome de Jesus no original hebraico. Em vez disso, traduziram o nome na versão grega, Jesus. E hoje é traduzido, então, de diferentes maneiras, de acordo com o idioma do leitor da Bíblia. Aí traz aí as versões em italiano, em inglês, também em alemão, né? E a nossa pronúncia em português, Jesus. Então, será que devemos parar de usar o nome Jesus porque a maioria de nós, ou mesmo todos nós, não conhecemos realmente a sua pronúncia original? Até agora, nenhum tradutor sugeriu isso e gostamos de usar o nome, pois ele é o mais comum em português. Então, da mesma maneira como é usado o nome de Jesus, e assim como qualquer outro personagem bíblico, que não sabemos de forma específica, né, 100% qual seria a pronúncia, a regra é a mesma de transliteração. Então veja só, ele falou que as publicações não dizem isso, né? Mas pelo jeito parece que dizem sim, inclusive na mesma publicação. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso? Vou mostrar para vocês agora o slide onde eu usei, né? Em específico, no post que ele questionou então aqui o nome divino. Conforme vocês estão vendo aí, o nome divino em grego a partir do 2º século. Assim como os apóstolos usaram, né, a pronúncia em grego, os chamados pais da igreja, no decorrer do século, usaram várias formas também do nome divino, fazendo essa transliteração para o grego, conforme vocês estão vendo aí, né? Clemente, Orígenes, Irineu e assim por diante. Agora veja só o que novamente, conforme vocês estão vendo aí, será que as publicações elas também falam a respeito destes mesmos nomes que eu usei aqui nesse post? Veja só, mais um trechinho da mesma publicação que ele citou. Diz assim para nós. Alguns acham que o nome de Deus era pronunciado Yahvé ou Javé, enquanto outros sugerem outras possibilidades.
um rolo no Mar Morto que contém um trecho em grego de Levítico, translitera o nome divino como Iaô. Além dessa forma, antigos escritores gregos, que estes que eu apresentei aqui para vocês, também sugerem as pronúncias Iaé, Iabé, Iaué, mas não há como provar qual era a pronúncia exata usada no hebraico antigo. Então veja só, o mesmo material que eu apresentei aqui, fornecido pelo professor Enos Freitas, a brochura da associação ela apresenta também essas mesmas variações da pronúncia do nome de Deus em grego, mostrando então assim que nós estamos andando aqui em paralelo, né? Então, e ele no final, né? Ele traz assim atenção, né? Eu continuei insistindo com ele para que ele me falasse a respeito do nome de Jesus, da pronúncia do nome de Jesus, e eu estou esperando isso até hoje. E diz que eu estou indo contra o que a Associação Torre de Vigia, relacionada ao nome de Deus, né, a pronúncia, ela ensina, ela prega. Eu quero que o senhor aponte aqui em qualquer um dos meus vídeos, ou o material que eu já apresentei aqui, ou do professor Enos Freitas, ou do professor Queruvim, aonde nós abordamos que existe um nome específico para Deus. O nome de Deus, o original é Jeová. O nome de Deus original é Jeová. O nome de Deus original é tal. Você não vai encontrar nenhum vídeo ou material aqui que usamos aonde nós categoricamente dizemos que o nome original de Deus é tal. Assim como faz também a associação Torre de Vigia. Eu vou deixar aqui no link da descrição vídeos e materiais que falam a respeito disso. Simplesmente aqui abordamos as variantes relacionadas ao nome divino no decorrer dos séculos. Simplesmente isso. Então nós não estamos indo contra ao grupo que pertencemos relacionado a esse tema específico. Então, meu caro, quando você for fazer uma crítica, uma argumentação, fique à vontade. O canal está aqui para todos. Mas faça isso com responsabilidade. Faça isso com entendimento daquilo que você está fazendo ou falando, para que você não venha simplesmente jogar penas ao vento, né? Aquela conversa mole, que serve só para enganar quem não sabe ler, quem não sabe raciocinar, né? Quem não sabe prestar atenção no material aqui que nós apresentamos aqui nos nossos vídeos. E como falei, o nosso trabalho aqui é independente. Nós não representamos oficialmente os meios oficiais. Novamente vou citar aqui o jw.org, Biblioteca Online, JW Broadcast e dentre outros. Esses são os meios oficiais da organização. Aqui é simplesmente o meu trabalho individual, assim como os outros apologistas. Então, todo o material é 100% de minha responsabilidade. Então, quero que isso deixe bastante claro. E temos liberdade, diferente de muitas acusações que recebemos, que não podemos pensar, não podemos agir, não podemos ter materiais, como eu tenho aqui, né, porque somos proibidos. Simplesmente isso mostra que é só balela desses acusadores. Então, fica a dica aí, tá ok? Até mais! Quero agradecer a todos vocês por assistir esse vídeo até o final. Compartilhe essas informações. Fique com Deus. Até mais e tchau!